Medo, estresse e preocupação. Sentimentos que estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas durante a pandemia. Segundo um estudo feito pelo Instituto de Pesquisas Digitais MindMiners, mais da metade dos participantes se diz extremamente preocupada com o coronavírus no Brasil. Falaremos sobre a saúde mental durante a pandemia no Estúdio News, que começa agora. E para falar sobre esse tema, eu converso agora com o Dr. Ivan Mário Braun, psiquiatra e psicoterapeuta, mestre e doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vindo ao Estúdio News, doutor. Obrigado pela participação conosco. Obrigado também pelo convite e estamos aí para responder o que vocês gostariam que eu falasse. Doutor, a maioria das pessoas sabe do impacto, claro, do coronavírus na saúde física das pessoas, mas a gente está percebendo também um impacto na saúde mental da população. Muita gente já começa a tratar que existe uma epidemia oculta, ou seja, esses problemas de ansiedade, estresse e até depressão. O senhor concorda com essa análise? A gente está vivendo uma epidemia oculta com relação à saúde mental? Não acho que haja algo oculto, né? Quanto à depressão, não existem ainda dados, mas certamente existem algumas evidências, né, de que os casos de ansiedade relacionados a essa situação especificamente estão aparecendo, né? Então, o aparecimento de ansiedade é algo que é bastante importante, né? Porque isso precisa ser abordado dentro da psiquiatria e também existem algumas outras questões relacionadas à saúde mental e o Covid, né? Uma delas é que a gente ainda não sabe o que pode afetar em termos cerebrais. Existem outros vírus semelhantes ao do Covid-19 que sabidamente podem afetar o cérebro, né? E então a gente não sabe qual vai ser o reflexo em médio e longo prazo das pessoas que tiveram a virose, né? E já existem alguns casos descritos de que como o vírus causa dificuldades respiratórias e pode diminuir a oxigenação, então tem alguns casos de pessoas que tiveram pneumonia pelo Covid e aí, em função disso, desenvolveram quadros, por exemplo, de alucinação, de alucinose, como a gente chama. Um outro aspecto importante é a questão da saúde mental dos profissionais de saúde que estão envolvidos no tratamento desses pacientes, né? Porque a gente já tem a vida dos profissionais de saúde, principalmente os envolvidos em ambientes hospitalares, já é extremamente estressante, né? Então, tem muitos casos de burnout, tudo, e certamente essa situação atual aumenta esses problemas. Então, não tem só a questão da saúde mental dos pacientes, como tem a questão da saúde mental dos profissionais de saúde, e finalmente tem a questão da saúde mental das pessoas que estão no isolamento. Exatamente desse tema que eu quero continuar falando. Esse isolamento social se tornou imprescindível no cenário de pandemia, porque era a única arma que a gente tinha para conter o vírus. Como que ele acaba afetando a saúde mental das pessoas? Porque, obviamente, as pessoas não foram feitas para ficarem presas, entre aspas, em casa. Mas como que isso afeta o nosso cérebro, doutor? Bom, como afeta o cérebro, a gente não tem dados sobre isso, né? A gente pode pensar do ponto de vista psicológico, né? Bom, certamente é como você falou, né? O ser humano, o natural dele não é viver de forma isolada. Isso acaba se manifestando mais naquelas pessoas que já, em princípio, não vivem com as famílias e que as encontram apenas periodicamente, que não podem encontrá-las, porque quem vive dentro de casa com pelo menos mais uma pessoa já tem algum grau de companhia. As pessoas que vivem sozinhas, isso dificulta, porque tenho conhecidos, por exemplo, que moram sozinhos e aí eles acabam se comunicando, né, bastante por internet com outras pessoas, mas o que eles dizem, eu sinto falta de um abraço, sinto falta de contato físico, né? Então, isso fica prejudicado para aquelas pessoas que vivem isoladamente. Então, isso acaba acarretando uma diminuição da qualidade de vida
E, logicamente, a gente sabe que o estresse, em algumas circunstâncias, pode também favorecer o gatilho de quadros depressivos, quadros de ansiedade. Então, certamente, esse isolamento acaba refletindo principalmente naquelas pessoas que já vivem sozinhas. Doutor, como que as pessoas podem fazer para lidar com essa nova realidade da melhor maneira? Existem ferramentas aí que estão sendo usadas. A internet é uma forma, né? Ou seja, os encontros virtuais, mas também tem gente que também está abusando de algumas medidas. Se fala-se do aumento excessivo do uso de álcool como válvula de escape. É preciso tomar cuidado para a gente não se prender a determinadas, entre aspas, ferramentas para tentar fugir desse estresse e acabar piorando a nossa saúde? É, essa possibilidade, né, da gente ter esse contato audiovisual hoje em dia é uma ferramenta muito importante mesmo, para as pessoas se sentirem um pouco menos isoladas, né? Não tem o contato físico, mas ao mesmo tempo conseguem conversar, enfim, isso é muito, muito bom e muito importante, isso é recomendável. Certamente, essas situações de isolamento, de as pessoas têm menos coisas, às vezes, para fazer, propicia que elas usem bebidas. Isso é bastante negativo. Isso pode ser uma situação onde a pessoa que não tinha problemas anteriores com bebida passe a ter. Então, o que é importante é as pessoas procurarem atividades, né, e fazerem coisas para ocupar o tempo da melhor forma possível. E aí vai depender muito do repertório de cada um, né? Então, eu pessoalmente eu gosto bastante de ler, de estudar, de assistir filmes, tudo isso ajuda a gente a ocupar o tempo e eu não sinto não sinto nenhuma espécie de tédio. Então as pessoas precisam começar a aprender coisas novas. Hoje a gente tem tantos recursos, né, na internet, tem vídeos com vídeos de relaxamento, vídeos de meditação, vídeos ensinando a cozinhar, vídeos ensinando a série de outras atividades, as pessoas devem recorrer a essas possibilidades e exercitar novas coisas que antes não fizeram. Tem vídeos também de exercícios físicos. Então, quanto mais a pessoa se ocupar ao longo do dia, tanto menos vai ter problemas de tédio e possivelmente tanto menos vai recorrer a coisas ruins como, por exemplo, beber a mais quando está nesse tipo de situação. Um aspecto importante que eu não falei é a questão do aumento da violência doméstica também, em função das pessoas estarem fechadas umas com as outras. Isso também é um aspecto muito importante que deve ser abordado pela psiquiatria e pela psicologia. Doutor, falando de casa, dentro de casa, você falou da questão da violência doméstica. Isso também pode estar relacionado justamente ao fato das pessoas estarem trabalhando de casa atualmente, ou seja, aquela vida, aquela divisão de o que eu não vou trazer o problema do trabalho para casa, já não dá mais para existir. Elas acordam e já estão no trabalho, já tem mensagem no celular, já tem mensagem no laptop. Como que as pessoas podem fazer para equilibrar essa questão de trabalho e vida pessoal para justamente não chegar ao limite, como você falou, de agressões familiares, físicas, enfim? É difícil a gente atribuir exatamente a causa, né, da violência doméstica somente a isso, né? Tem múltiplos fatores condicionantes, né? Possivelmente, inclusive, o fato das pessoas, da maioria das pessoas, em função de tudo isso, estarem ganhando menos, né? E fatores econômicos, financeiros também influenciam na violência doméstica. Não dá para dizer que é porque a pessoa leva o trabalho para casa, né? Que é por isso que acontece. De qualquer forma, né, também é importante que a pessoa tenha horários o mais definidos possível, né, como teria normalmente quando trabalha fora de casa, para que ela possa dividir-se entre trabalhar e possa também se dedicar a outras atividades dentro de casa, inclusive a conviver com a família. E é importante que tenha atividades agradáveis junto com a família, né? Conversar, cozinhar junto, assistir algum filme juntos, para que haja também possibilidade de ter essas experiências positivas junto com a família. E é importante que as pessoas tenham, na medida do possível, a tranquilidade, né? Tenham um espaço reservado, pelo menos, já que elas não saem de casa,
ter algum espaço reservado para trabalhar. E aí tem o outro lado da moeda, que as outras pessoas da casa deixem aquelas que trabalham em paz, em silêncio e quietude na medida do possível. Logicamente que o tamanho dos locais onde as pessoas moram e o número de cômodos varia, mas na medida do possível dar a possibilidade de quem está trabalhando em home office ter uma certa tranquilidade, porque também é muito, logicamente, muito mais estressante se você está tentando trabalhar no home office e aí tem gente gritando em volta, fazendo barulho, assim por diante, né? Agora, por outro lado, muita gente já vinha trabalhando em home office, né? Então essas pessoas até já têm uma certa prática e essas famílias têm uma certa prática. O que acontece agora é o aumento disso, e aí já é um chute, vamos dizer assim, que eu acho que isso vai aumentar em relação à fase anterior à pandemia, de pessoas trabalhando mais em home office. Até, por exemplo, nós médicos tivemos agora liberado as videoconsultas, é muito positivo. E na área de psiquiatria, melhor ainda, porque na psiquiatria, apesar de sermos todos médicos, né, psiquiatras, a necessidade de exame físico e esse tipo de procedimento é muito menor do que, por exemplo, um clínico, né? E os psicólogos já havia sido liberado há bastante tempo a videoconsulta. Então, na especialidade de psiquiatria é bastante factível. Isso facilita para muita gente que vem de outras cidades, outros estados, ou que simplesmente mora em regiões mais afastadas e não precisa pegar trânsito. Então, a possibilidade do home office também traz muitas coisas positivas que podem ser continuadas depois da pandemia, não só coisas negativas. Doutor, você falou justamente sobre o home office se tornar possivelmente uma regra, não a exceção. Eu te pergunto também, você acredita que a pandemia pode fazer com que as pessoas prestem mais atenção na saúde mental, uma vez que se está falando mais sobre esse assunto? Você acredita que a gente pode ter a oportunidade agora de tirar um pouco do preconceito que muitas pessoas ainda têm sobre questões mentais? São previsões difíceis, né, da gente fazer, porque a gente pensa alguma coisa e muitas vezes a realidade é diferente do que a gente imagina que possa vir a ser, né? Não tem como prever. Agora, essa tirada do estigma da saúde mental já vem acontecendo nas últimas décadas, né? Eu lembro que quando eu fui médico residente, 30 anos atrás, tinha muito mais preconceito contra a doença mental, principalmente as mais comuns, né? Como transtorno de ansiedade e depressão, do que hoje em dia. Isso melhorou muito no mundo inteiro, né? Então, pode ser que com essa situação atual isso melhore mais ainda. Mas a gente não pode esquecer que é uma faca de dois gumes, né? Porque agora com o doutor Google, né? Então todo mundo consulta o tempo inteiro e aí tem pessoas que ficam excessivamente preocupadas com saúde mental, pessoas que já fazem o autodiagnóstico do seu problema mental, isso pode interferir negativamente na saúde mental ao invés de positivamente, né? Então a gente tem muito essa questão de como tem muita informação, o triar as informações que são realmente relevantes, né? É bastante difícil, né? Então, mas esse processo de tirar o estigma de saúde mental já vem há algumas décadas e espero que essa fase possa ajudar mais ainda para tirar esse estigma. Doutor Ivan, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado novamente pelo convite, fico à disposição e até a próxima. E uma boa semana para vocês. Obrigado, doutor. Estúdio News, então, agora vai para um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. Estúdio News está de volta e agora eu converso com o Dr. Carlos André Uehara, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Dr. Carlos, seja muito bem-vindo ao Estúdio News. Olá, Gustavo. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui contigo, com os teus espectadores. Dr. Carlos, a geriatria, para quem não sabe, lida diretamente com o maior grupo de risco desta pandemia, os idosos. Qual é o maior desafio para vocês, profissionais, médicos que trabalham diretamente com os idosos nessa situação hoje em dia?
Bom, hoje nosso grande desafio é tratar do distanciamento social, né? Nós preferimos distanciamento porque o idoso ele não deve ficar isolado, né? Não deve ter contato com outras pessoas, mas devemos manter um contato com os idosos, que seja por meio de videoconferência ou evitando ao máximo o contato muito próximo, para que não haja um isolamento afetivo, né? Esse isolamento social estrito, ele pode ter um impacto grande na vida desses idosos. E, doutor, é justamente esse cuidado que vocês mantêm para justamente trabalhar o emocional desses idosos? Porque eu imagino que além deles se preocuparem com eles mesmos, com o risco de contraírem um novo Covid-19, eles se preocupam também com a família. Como amenizar isso, além, claro, dessas tecnologias online? Sim, esse isolamento, manter o idoso em casa, sem sair de casa, né, ter contato com outras pessoas, pode ter um impacto grande, além do físico, né, por não ter atividade física regular, também esse afastamento tem um impacto grande na saúde mental desses idosos. Então, nós temos que ter esse máximo de cuidado, porque realmente há um risco grande de contaminação e esse idoso vira a óbito, né, porque é o grupo de maior grupo de risco para evoluir para óbito pós o Covid-19. Só que a gente tem que entender que algumas vezes a gente vê o idoso na rua, ele não está ali por vontade própria. Às vezes ele mora sozinho, ele tem que fazer as suas atividades, né? E manter o idoso em casa, a família forçando esse idoso a ficar em casa também pode ser um risco de ter uma violência, né? A violência doméstica tem aumentado muito com o isolamento, com a quarentena. Manter esse idoso fechado em casa, sem contato com outras pessoas, que seja contato físico ou por meio virtual, isso pode levar a quadros de depressão, com pior até, com alguns idosos tentando o suicídio ou tendo êxito nessa tentativa. Isso tem impacto muito grande. Então, a gente tem que usar os meios digitais para que a gente minimize esses impactos, né, que sejam atividades físicas por videoconferência, nas redes sociais e também contato com a família por meio dos aplicativos que a gente tem tão disponível hoje em dia. Doutor, você citou vou pescar uma frase que você citou, que você falou, muitas vezes pessoas veem idosos na rua e questionam por que eles estão ali. É impressionante como a pressão ao idoso na rua é muito maior que a de qualquer outra pessoa. Por isso que eu vou te perguntar se você acha que o preconceito e o desrespeito com o idoso aumentou. Existe essa cultura do descarte, ou até um ageísmo na nossa sociedade, e até um desrespeito ao idoso e também a doença. Dizer, olha, essa doença só atinge idosos e o que o idoso está fazendo na rua. É muito comum ver isso sendo propagado. Como você analisa? Sim, essa pandemia está mostrando para a gente o que a gente tem de melhor e de pior, né? O que é de pior que a gente tem é o preconceito, os vários tipos de preconceito que a gente tem aqui no Brasil. E o etarismo, que é o preconceito contra o idoso, é um deles. Né? Muitas vezes a gente leva as coisas na brincadeira, com os memes infantilizando o idoso, né? Isso acaba sendo um tipo de preconceito, né? Tratar o idoso de forma infantilizada, isso é bastante ruim, até para a autoestima desse idoso. E o etarismo tem aumentado muito. E junto com o etarismo, como eu disse, vem a questão da violência, né? A violência contra a pessoa idosa tem aumentado, né? E não é só violência física, é violência financeira, o uso dessa aposentadoria do idoso, né, para outras atividades que não para ele. E isso tem impactado bastante e muitas vezes acaba sendo uma coisa que fica escondida, né? Porque muitas vezes quem perpetua esse tipo de violência é um próprio familiar. E o idoso ele não quer denunciar a polícia porque esse familiar ele pode vir a ser preso por conta disso, né? Ele vive um dilema em ser violentado, né, algum tipo de violência, ou ter um parente preso. E muitas vezes ele prefere manter essa violência e não denunciar esse idoso. Só que isso acaba impactando bastante na vida dessa pessoa, desse idoso. Claro. Doutor, então, já que a gente posto isso, né, a questão do preconceito, dos memes que você mencionou, então qual seria a melhor abordagem
justamente com os idosos, na hora de explicar a gravidade da pandemia, como que as pessoas podem fazer com os seus familiares para explicar, para não estressar esse idoso e para tratar ele com o respeito que ele merece? Sim, isso é muito importante. Eu só vou complementar a minha fala anterior. A gente, na visão ocidental do idoso, a gente tem muita visão utilitarista, né? Aqui no mundo ocidental, as pessoas o valor das pessoas é o trabalho. Muitas vezes o idoso, ele é um aposentado e teoricamente ele não produz nada, ele pode ser descartado, né? Então isso é muito ruim. A gente tem que olhar o idoso pela sua história, pelo aquilo que ele representa, né? E ele não é uma pessoa descartável. Todas as vidas importam, né? E o idoso, inclusive. Então, não é pela idade, não é porque ele teoricamente não trabalha, que ele vale menos que as outras pessoas. Em relação aos idosos, acho que é importante a gente tentar o convencimento pelo diálogo. Mostrar para ele de que é importante ele ficar em casa, manter o seu isolamento, né, com o mínimo contato com pessoas de fora da casa possível, porque se ele evoluir com a Covid-19, o resultado pode ser catastrófico, né? Pode ficar dias internados numa UTI, num leito de enfermaria. Se tiver alta, será em condições piores, né? Porque a cada dia, a cada semana internado, a gente sabe que o idoso perde muito músculo, fica mais fraco ainda, levando a outras doenças, e também pode vir a óbito, né? Acima dos 80 anos, mais de 16% das pessoas que têm Covid-19 acabam indo para óbito, né? E 8% aqueles acima de 60 anos. Então, a gente tem que ir pelo convencimento. E se após essa conversa, mostrar todos os riscos, ele ainda optar por sair, sendo escolha dele sair, isso tem que ser respeitado, porque o idoso ele não é tutelado por ninguém. Nós devemos respeitar a sua autonomia, independência em fazer tudo o que ele quer, né? Muitas vezes a gente vê uma família com a vontade de fazer o bem, proteger as pessoas idosas da sua família, né? E acaba prendendo o idoso em casa. Isso não é desejável, porque a gente tem que respeitar a autonomia, apesar de falar tudo para ele, todos os riscos. Se ele, depois de tudo isso, optar por sair, isso tem que ser respeitado, por pior que possa ser o resultado disso. Doutor, você citou justamente a questão da visão ocidental que a gente tem dos idosos, de achar que eles não são úteis. Como que a gente pode justamente melhorar essa situação? Claro que o senhor é médico, não é um gestor público, não tem esse papel, mas a gente precisa criar instrumentos para esses idosos ficarem sempre ativos e se sentirem respeitados pelos familiares e também pela sociedade? Sim, isso é importantíssimo. Por isso que a gente sempre estimula as relações intergeracionais. Muitas vezes o preconceito existe, aquela visão distorcida, né, em relação ao idoso acontece, porque as pessoas às vezes não têm contato com pessoas mais velhas, né? Por isso que também os idosos têm que fazer esse esforço também e de não ficar no seu cantinho, só fazendo atividades com idosos, né? Ah, não gosto de criança que faz muito barulho. Mas é importante também ter contato com crianças, né, contar histórias para que os mais novos enxerguem essa pessoa mais velha como uma pessoa que pode ser produtiva intelectualmente, né? Porque às vezes a gente pensa muitas vezes o trabalho como força física. E hoje o trabalho ele não é físico mais, ele é intelectual. E o idoso pode fazer muito bem isso, né? Sejam como portadores das histórias, né, portador da espiritualidade, né, da religiosidade de uma comunidade, e também ter esse contato com outros grupos etários, para que os outros grupos entendam que, sim, são gerações diferentes, têm peculiaridades diferentes, mas é importantíssimo viver em harmonia e respeitar o idoso pelo que ele representa, pelo aquilo que ele já fez em sua vida, né, e tudo que ele pode contar para os outros. Uma coisa que o idoso tem, que os mais jovens não têm, que é difícil a gente não conseguir isso na faculdade, qualquer curso, é a experiência. A experiência a gente só consegue e alcança vivenciando ao longo da vida. E não é conhecimento técnico, você pode ler um livro, fazer um curso, que você consegue o conhecimento técnico, mas na prática, às vezes, é diferente. E o idoso, as pessoas mais velhas, têm isso, que é muito, o mais jovem não consegue adquirir sem viver esse tempo a mais. Doutor, a gente consegue já
olhar para essa pandemia e ver aprendizados que vão ficar, principalmente na questão da saúde do idoso, como que o coronavírus vai refletir nas próximas gerações? Você consegue ter um prognóstico para isso? Sim, não dá para achar que a pandemia está trazendo coisas boas, né? Mas a pandemia, sim, vai deixar alguns legados, né? Alguns legados, a nossa sociedade vai sair bem diferente do que era antes, né, o pós-Covid-19, e algumas coisas vão ser para melhor. O primeiro delas é o uso da tecnologia, né? A gente tem que usar mais a tecnologia no nosso dia a dia, que sejam para evitar deslocamentos, fazer consultas por videoconferência quando possível, né? Tem algumas consultas que não é possível fazer por videoconferência, tem que ter presencial. Você tem que, às vezes, colher um exame, fazer um exame físico, né? E, às vezes, o contato pessoal ele é muito importante. Isso veio para ficar e a gente tem que usar cada vez mais. Uma outra coisa é a relação com a nossa comunidade, né? Eu acho que a gente ser mais solidário, olhar as pessoas que estão ao nosso lado, ajudar as pessoas que precisam, né? Se a gente tem pegando o exemplo de hoje, se tem um idoso que mora ali sozinho e precisa de ajuda, talvez o mais jovem vá fazer um esforço de conhecer esse idoso e oferecer ajuda, né, para ir fazer a compra do supermercado ou na venda perto de casa. Isso é muito importante. E valorizar mais essa vida em comunidade em detrimento da vida individual. A outra coisa é a relação com o nosso meio ambiente, né? A gente vem degradando o meio ambiente sem respeitar, né, os sinais que ele vem nos dando. Talvez essa pandemia seja uma resposta do próprio meio ambiente contra nós. Então, no futuro, precisamos ter um melhor relacionamento com o meio ambiente. E uma outra questão que é muito importante do ponto de vista humano é a resiliência, né? Estamos passando por um período extremamente estressante, impactando na vida das pessoas, principalmente na questão da saúde mental. Quem for resiliente, capaz de superar isso tudo que estamos passando e lá na frente sair até possivelmente melhores, essa característica deve ser trabalhada por todos. E a resiliência é uma característica da espiritualidade, né, que é a nossa relação com o divino, né, que é um pouco que é diferente de religião, mas é importante a religião também, mas trabalharmos mais a nossa espiritualidade para que a gente consiga ter uma melhor relação com os outros, conosco e com o planeta Terra, com o meio ambiente. Doutor Carlos, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News. Obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço, Gustavo. Até a próxima. Até a próxima, doutor. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Dr. Carlos André Uehara, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e também com o Dr. Ivan Mário Braun, psiquiatra e psicoterapeuta, mestre e doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da USP. Você já pode acompanhar essa entrevista no nosso canal no YouTube e também pelo nosso podcast, já disponível nas plataformas Spotify e Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá!